E a gente segue falando sobre economia, mas agora a gente volta ao tema reforma tributária. A gente fala especificamente sobre as possibilidades de alteração no texto para tentar reduzir os impostos e evitar que o IVA brasileiro seja o maior do mundo. Vamos conversar com o advogado tributarista Carlos Daniel. Doutor Carlos, boa noite, bem-vindo. Será que está aberto o microfone aí, doutor? Eu ainda não estou ouvindo o senhor. Acabei de abrir. Você me ouve? Agora sim, agora sim. Vou até repetir o cumprimento, então, a saudação. Boa noite, doutor. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite. Doutor, em relação ao IVA, a negociação está em andamento. Hoje tivemos um passo importante, que foi o anúncio, a confirmação do nome do relator da reforma no Senado, que vai ser o senador Eduardo Braga, confirmando aquilo que já vinha sendo especulado, e ele já chega a esse posto debaixo de muita pressão para que haja mudanças no texto aprovado na Câmara, e a principal cobrança é para que seja alterado o IVA, né? Haja uma definição mais clara da alíquota que vai ser adotada. O senhor vê risco mesmo? É uma previsão muito exagerada essa de que o IVA brasileiro pode ser o maior do mundo, ou não há esse risco de fato e é preciso que o Senado faça esse ajuste em relação ao texto da Câmara, doutor? Perfeito, Vitor. Eu acho que talvez o que a gente tenha de mais quente na discussão de reforma tributária hoje é exatamente aquele par de notas, né, a nota e o anexo que foram publicizados pelo Ministério da Fazenda ontem, a pedido, né, a medida de solicitação do senador Eduardo Braga, que trata exatamente da definição das alíquotas para o IBS e para a CBS, que vão ser aí as partes desse IVA dual, junto com um imposto seletivo que visa desestimular algumas condutas. Essa nota, ela estabeleceu uma previsão e alguns parâmetros relevantes para que se estabeleça qual vai ser a alíquota desses tributos, que é a grande pergunta até agora. Se coloca muito essa pergunta, olha, qual é a alíquota do IBS, qual é a alíquota do CBS, porque realmente se precisa ter alguma clareza a respeito disso. O que o Ministério da Fazenda deu nesse momento foram parâmetros, balizas, para que se construa aí uma estimativa, uma primeira estimativa para isso. E parece que há, Vitor, uma diretriz que está sendo buscada, que é: a gente vai manter a mesma carga tributária da tributação do consumo proporcionalmente ao PIB com a reforma tributária. Ou seja, o que a gente tem hoje de tributação proporcionalmente ao PIB com IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, teoricamente, de acordo com o que está sendo projetado, com o que está sendo apresentado pelo Ministério da Fazenda, vai ser o mesmo percentual do PIB que se vai ter com o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Então, me parece que essa é uma questão fundamental. Não tem como a gente não ter o maior IVA do mundo proporcionalmente ao PIB se a gente tem uma das maiores tributações do consumo do mundo atualmente proporcionalmente ao PIB também. Então, se você busca manter um equilíbrio de carga tributária, não tem como escapar disso. Então, não adianta a gente olhar, a alíquota vai ser de 20, de 25, de 27, e no fundo o que a gente tem que olhar, na verdade, é o percentual que isso representa no PIB do país. Se você quer reduzir a participação dos tributos sobre o consumo no PIB, você precisa, obviamente, considerando que o orçamento do Estado tem um certo grau de rigidez, aumentar a tributação sobre outra base, como uma renda, enfim, que é uma base que está nos planos do governo de ser atacada, sob uma perspectiva reformista, no segundo semestre. Doutor, e trazendo a conversa aqui para o nosso cotidiano, para o dia a dia, quais vão ser as maiores mudanças para o pagador de impostos? A gente sabe que tem mudanças específicas para cada setor, né? Tem segmentos que estão reclamando, tem segmentos que estão satisfeitos com a reforma, mas para o contribuinte, para o pagador de impostos, qual vai ser o saldo dessa reforma? A gente vai pagar mais imposto com ela? O custo de vida tende a aumentar com a reforma tributária da forma como ela está desenhada hoje? Qual é o diagnóstico, doutor Carlos? Bom, Vitor, a priori a gente tinha uma diferença na tributação dos serviços e dos bens atualmente, então a gente tinha uma tributação relativamente maior sobre os bens, tá? Com essa reforma, você coloca tudo sobre uma alíquota padrão. E aí você vai ter tratamentos, regimes específicos, como, por exemplo, um regime específico para o Simples não vai ser afetado, e aí você já deixa de fora a grande maioria das empresas do Brasil, isso é importante ser considerado também.
A gente tem também regime específico, como da Zona Franca de Manaus, que vai ser mantido, combustíveis, serviços financeiros. A gente tem tratamentos favorecidos, que aí vão ser alíquotas reduzidas ou até mesmo alíquota zero, tá? Como produtos da cesta básica em alguns setores, setor agrícola, enfim. Então, de um modo geral, me parece que essa reforma ela vai gerar um aumento da base. Todo mundo vai pagar tributo sobre tudo que é consumido, seja serviço, seja bem, tá? Com isso, você consegue, primeiro, alocar uma carga tributária maior sobre serviços que são consumidos sobre a parcela mais rica da população e desonerar um pouco mais a carga tributária sobre bens. Então, de forma direta, há uma redução na tributação das pessoas com menores faixas de renda, tá? Obviamente, essa definição de alíquota vai ser crucial para saber o quanto que determinados setores vão ser mais ou menos onerados. No final, a gente vai ter que ver, no projeto final que for aprovado pelo Senado, quem vai estar com tratamento favorecido, quem vai estar sob regime especial. Sim. Tá? Mas, de um modo geral, é um projeto voltado a reduzir a tributação geral sobre a renda das pessoas mais pobres. Perfeito. A análise do Dr. Carlos Daniel, que é advogado tributarista. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos.